Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Juliana Ávila, eu sou agente fiscal de rendas aqui no estado de São Paulo desde março de 2014. Eu ocupei também o cargo de auditora tributária na Prefeitura de São José dos Campos por quase 2 anos e o meu objetivo aqui é ajudar você a conquistar a tão desejada aprovação no concurso dos seus sonhos. Hoje eu quero conversar com você sobre tudo que os concursos públicos trouxeram para a minha vida, né? Todas as transformações que eu vivi. Vamos lá então? Fica comigo! Eu passei quase 3 anos estudando para concursos. E aqui eu tô contando apenas o tempo de concurseira profissional mesmo, tá? Porque antes disso eu já tinha feito alguns concursos, mas eu era aquele tipo concurseira de esperança, sabe qual? Aquele que só estuda quando o edital é publicado, e aí quando acaba a prova, viu que não passou, e aí para de estudar. Desse tempo, cerca de 10 meses, eu passei só estudando. E o restante do tempo, eu precisei conciliar a rotina de trabalho com os estudos. E eu posso te dizer que durante esse período, eu aprendi muitas coisas. Não é nada fácil estudar para concurso, né? Além do cansaço de conciliar a dupla jornada, tem a ansiedade de obter logo os resultados desejados, o medo de não dar conta, a solidão que a gente sente, porque por mais que as pessoas apoiem, elas de fato não entendem aonde a gente está se metendo, né? Elas não entendem quando a gente recusa convites para eventos, quando a gente fala que não tem dinheiro e depois gastou uma fortuna, né, em materiais, inscrição, despesa de viagem para fazer prova, né? Só que apesar de tudo isso, foi estudando para concursos públicos que eu descobri o quanto eu era forte, o quanto eu era capaz de enfrentar todas as minhas dificuldades, de ir atrás dos meus sonhos. Eu perdi a conta de quantas vezes eu chorei porque eu simplesmente não conseguia entender uma matéria. Então, por mais que eu me esforçasse, aquilo simplesmente não entrava na minha cabeça. Só que eu me lembro perfeitamente da emoção que eu senti quando finalmente eu consegui pegar o jeitão daquela disciplina. Sabe aquela sensação de eu sou foda? Pois é saber que eu posso aprender qualquer coisa desde que eu queira. Antes de começar a estudar para concurso, eu era uma pessoa de mindset fixo, tá? Predominantemente fixo. Eu achava que ou você é inteligente ou não é. Ou você é bom de matemática ou não é. Só que estudando para concursos públicos, eu percebi que não era bem assim, né? O mindset de crescimento surgiu em mim. E eu descobri que com vontade, com foco, com persistência, com as técnicas corretas, eu poderia sim aprender o que eu quisesse. Essa preparação para concursos públicos me ensinou a estudar. É até engraçado a gente falar isso, não é mesmo? A gente frequenta a escola desde, 4, 5 anos. Só que a gente não aprende a estudar na escola. Os professores, eles nos ensinam o conteúdo, mas eles não nos ensinam a melhor forma de assimilar esse conteúdo. E eu só descobri isso quando eu comecei a estudar para concursos. Antes eu nunca tinha ouvido falar em estudo ativo, na importância de fazer revisão. Eu achava que resumo era copiar partes do texto e eu achava que isso era uma tremenda perda de tempo, tá? Pouquíssimas disciplinas tinham uma abordagem mais voltada para a resolução de questões, né? Além disso, eu não tinha o hábito de estudar. Eu estava acostumada a estudar apenas nas vésperas das provas. Era muito mais uma decoreba do que, de fato, um processo de aprendizagem. Além disso, foi estudando para concursos que eu aprendi a ter foco. Porque não é fácil resistir à tentação de se inscrever para um concurso que publicou edital, mas que não tem nada a ver com a sua área, né? Ou recusar a proposta de emprego, mesmo não sabendo se você vai ter dinheiro suficiente, porque você se propôs a ficar um tempo só se dedicando aos estudos para concursos. Além disso, eu sempre fui aquelas pessoas que têm muitos projetos, que quer emagrecer,
que quer ter filho, aprender a dirigir, aprender a falar inglês, tocar um instrumento. E eu precisei vencer a tentação de me dedicar a esses projetos paralelos durante a minha preparação para concursos públicos. Foi aqui que eu aprendi por que aquelas listas de desejos que a gente faz no ano novo, tá chegando aí, né? Não vai para frente, tá? Para mim, o segredo do sucesso é você se dedicar a um grande projeto de cada vez. Então, se você quer emagrecer, se você quer aprender um novo idioma, se você quer se casar, se você quer passar em um concurso público, as chances de você acabar sem nada disso são muito grandes. Sabe aquele ditado, quem tudo quer, tudo perde? É bem por aí, tá? Para alcançar um grande objetivo, você precisa dedicar toda a sua energia, ou pelo menos uma boa parte dela, para esse projeto. E foi ainda estudando para concursos que eu aprendi o poder da disciplina. Só quem está nessa luta é que sabe o quanto é difícil conseguir estudar em alguns dias, né? É claro que em muitas ocasiões, gente, eu também não queria estudar, né? Eu queria dormir até mais tarde, eu queria passar o dia na frente da TV assistindo filme, eu queria ficar pesquisando bobeira na internet. Além disso, não é fácil conseguir se manter sempre motivado, principalmente se a sua família não te apoia, se você está preocupado com a sua situação financeira, né? Ou se o governo ele resolve decretar uma guerra ao funcionalismo público e aí você acha que o seu concurso não vai sair nunca mais. Só que para passar em concursos públicos, você precisa desenvolver técnicas para conseguir enfrentar tudo isso e conseguir se manter estudando, mesmo que o mundo à sua volta esteja caindo, tá? Se você esperar tudo tá bem para conseguir se estudar, a sua aprovação simplesmente vai demorar muito tempo, ou ela pode nem chegar. Então você precisa encontrar meios de se automotivar. Você precisa focar naquilo que você tem controle. Eu tomei a decisão de ser aprovada e eu acreditava fielmente que a minha aprovação ia chegar. Eu me imaginava, né? Eu já imaginava como seria a minha vida depois de aprovada, os filhos que eu teria, a casa que eu moraria. Já me visualizava como fiscal. E aí, quando o desânimo batia, não se engane, tá, gente? O desânimo vai bater. Era a isso que eu me agarrava. Então, nos dias que eu não queria estudar, que estava tudo muito difícil, eu me lembrava disso e eu encontrava forças para conseguir, para continuar estudando. Eu sei que é muito complicado olhar o lado bom da situação quando você está lá vivendo, né, bem no meio desse furacão. Mas eu recomendo fortemente que você faça isso, que você procure ser feliz agora e não só quando você for aprovado. Esse tempo estudando para concurso, ele também vai te transformar. Você vai se descobrir muito mais forte, muito mais focado, muito mais determinado, mais disciplinado. Você vai aprender a se autossuperar. Você vai se reinventar a cada reprovação. Você vai desenvolver o seu autoconhecimento. Isso é o que grandes projetos são capazes de fazer com a gente. Quando eu olho para trás, quando eu me comparo com a Juliana de antes dos concursos públicos, a diferença para mim é gritante, né? Ao decidir me dedicar aos estudos para concursos, a única coisa que eu buscava era um bom emprego. Era ter um cargo que me remunerasse de uma forma mais justa, que eu não tivesse que me preocupar a todo momento com o fato de eu ser demitida, da empresa falir, né, onde eu pudesse tirar férias, onde eu pudesse me afastar em licença quando fosse necessário. Só que eu consegui muito mais que isso. Eu não sei se você sabe, mas eu venho de uma família muito simples, né? A minha mãe era cozinheira, meu pai era motorista de ônibus, já aposentado quando eu nasci. Ambos não tinham nem o ensino fundamental. Eu sou a mais nova de 3 irmãos e eu fui a primeira a conseguir cursar uma faculdade. Meu irmão mais velho, ele só concluiu o ensino superior anos mais tarde, né? Então vocês podem imaginar a felicidade da minha família quando eu fui aprovada para o vestibular de farmácia e bioquímica numa universidade federal. Os meus pais, eles fizeram muitos sacrifícios para que eu pudesse concluir os meus estudos, porque por mais que a universidade fosse uma universidade pública, nós tínhamos muitos gastos, né? Gastos com transporte, com alimentação, com vestuário, com material. Isso sem contar que como o meu curso ele era um curso integral,
Eu não conseguia conciliar os estudos com o trabalho. Então, dessa forma, eu não conseguia ajudar os meus pais nas despesas de casa. Quando eu me formei, depois de 5 anos de faculdade, né, eu achei que finalmente eu ia conseguir, então, retribuir aos meus pais todo o sacrifício que eles tinham feito por mim. Só que, infelizmente, não foi isso que aconteceu. O salário que eu ganhava como farmacêutica mal dava para me manter. Os meus pais já eram de idade, eles acabaram falecendo em 2008, 2010, e aí minha maior tristeza era não ter podido, ao menos, pagar um bom plano de saúde para eles, né? Nem para mim, naquela época, eu conseguia pagar um plano de saúde. Eu já era casada e, na época, eu e meu marido, a gente sempre gostou muito de criança, só que a gente já tinha conversado que não cabia um filho na nossa vida naquela época, né? Não daquele jeito. E eu tinha certeza, porque se eu ficasse afastada 4 meses, né, em licença maternidade do emprego onde eu estava, quando eu voltasse, eu seria demitida. Então, isso tudo foi se somando, e aí a insatisfação acabou se tornando insuportável, até que em agosto de 2011 eu fui demitida. E aí, depois de conversar com meu marido, com meu irmão mais velho, eu decidi que aquilo ali era o fim da minha carreira como farmacêutica. Eu não queria nem pensar em procurar um outro emprego na minha área. Eu estava completamente frustrada, completamente desmotivada. E aí, com o apoio deles, eu resolvi então me dedicar integralmente aos estudos para concursos. E 10 meses depois dessa decisão, veio a minha primeira aprovação em concurso fiscal, que foi o concurso para auditora na Prefeitura de São José dos Campos. Esse salário, ele era 3 vezes maior do que eu ganhava como farmacêutica. Só que isso, para mim, lógico, era importante, mas não era o mais importante, né? O clima de trabalho era completamente diferente. Eu me sentia respeitada, eu me sentia valorizada. Eu ainda estava em estágio probatório, mas em momento algum eu me senti sendo avaliada, em momento algum eu fiquei com medo de amanhã não ter mais trabalho, né? O que eu achei mais surpreendente, eu preciso contar isso para vocês, foi quando eu decidi tirar férias. E aí eu pedi para tirar 30 dias de férias, e isso foi prontamente aceito. E eu nunca tinha conseguido tirar 30 dias de férias antes, tá? E nas minhas férias lá na prefeitura, ninguém me ligou, ninguém me mandou e-mail, e eu fiquei chocada. Eu lembro que eu mandei algumas mensagens para minha chefe, perguntando se estava tudo bem lá, se não tinha acontecido nada. E ela, coitada, né? Não deve ter entendido nada. Só que aquilo era surreal para mim, porque quando eu tirava férias no meu emprego anterior, né, além das férias ser extremamente fracionada, eu só não estava presencialmente lá na empresa. Mas eu continuava tendo que atender ligação, responder e-mail, resolver problema, né? Era como se fosse um home office as minhas férias. E lá na prefeitura não era nada disso. E aí, menos de 2 anos depois de começar a trabalhar na prefeitura, eu acabei saindo, porque eu fui aprovada no concurso para o Fisco Estadual aqui de São Paulo. A cerimônia de posse ela foi no Palácio dos Bandeirantes. Nós fomos recebidos pelo governador, que na época era o Geraldo Alckmin. Então você já entra com o pé direito, você já entra se sentindo importante. Eu passei a ganhar 5 vezes o que eu ganhava como farmacêutica, esse era o salário inicial. E eu achei então que já era a hora de eu me aposentar dos concursos públicos. Eu tomei posse em março e em maio eu fiquei sabendo que eu estava grávida, né? E sabe o que eu ouvi dos meus colegas de trabalho, dos meus chefes? Só felicitações. Menos de 1 ano de serviço e eu saí para 6 meses de licença maternidade e já emendei com 1 mês de férias. Eu não recebi ligações, eu não recebi e-mails perguntando sobre trabalho. Quando eu voltei, as minhas coisas estavam exatamente do mesmo jeito. Eu voltei a trabalhar em agosto de 2015, em março de 2018, eu saí novamente de licença maternidade. Eu tenho certeza de que isso seria um problema gigante em qualquer emprego na iniciativa privada. Mas, novamente, a única coisa que eu ouvi dos meus colegas, dos meus chefes, foram felicitações, né? Hoje, eu já completei 6 anos de trabalho aqui no Fisco Estadual. Eu tenho 2 filhos lindos, né? Todos nós temos um excelente plano de saúde. Eles estudam numa escola maravilhosa, a escola que eu escolhi para eles. Eu posso dar para eles, né, para minha família, uma vida tranquila. Eu posso ajudar os meus irmãos quando eles precisam. Ou seja,
não é só o dinheiro, tá, gente? É o que o dinheiro pode proporcionar, é essa tranquilidade. É poder fazer planos sem se preocupar se você vai ter emprego no próximo mês. É poder passar por uma crise como essa que a gente está enfrentando, sendo parte da solução e não parte do problema. É podendo ajudar pessoas ao invés de precisar de ajuda. E tudo isso eu só conquistei graças aos concursos públicos. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. O meu objetivo foi mostrar para vocês o que os concursos públicos podem trazer muito mais, né, do que um bom salário, muito mais do que estabilidade para a vida de vocês. É a chance de vocês trabalharem com o que vocês gostam, de ter um propósito maior, de serem valorizados, de serem reconhecidos. É não precisar mais passar por processos seletivos que muitas vezes chegam até a ser humilhantes. É reconhecer características em você que estavam adormecidas. É desenvolver o seu potencial. Então, se você gostou, deixa seu like, compartilha com os amigos, isso é muito importante para mim. Isso me ajuda muito no crescimento do canal. Isso mostra para o YouTube que esse vídeo é relevante e que ele merece ser visto por mais pessoas. No nosso próximo encontro, eu vou te contar, eu vou conversar um pouquinho com você a respeito de 5 aplicativos que podem potencializar muito os seus rendimentos nos estudos para concursos. Então, se você ainda não é inscrito, clica aqui embaixo, se inscreve, já ativa o sininho de notificação para o YouTube te avisar sempre que tiver um conteúdo novo aqui para você. E eu te espero então na próxima sexta-feira para mais um passo na sua jornada rumo à aprovação. Até mais e bons estudos!